Amados, vos saúdo com a paz do Senhor Jesus, pastor Stanek, pregador do mato, em mais uma mensagem da palavra de Deus. O tema é Vai Amanhecer. É o tema que permeou todo o nossa Assembleia Geral. Esse foi o tema, Vai Amanhecer. Tema e hino. O Senhor deu ao nosso pastor, Fabiano Ferreira, nosso amigo. Tema e o hino. E a mensagem também que ele nos trouxe. E olhando, escutando, é o nosso professor. E certa feita ele disse que quando estava ouvindo alguém pregar, ele ficava naquela expectativa, como os pregadores ficam. Abre um leque na mente, se ele fosse por ali, por aqui. E dessa vez, enquanto ele está pregando, aí eu fiz um paralelo entre dois reis. E eu quero trazer esse paralelo, porque amanheceu para os dois. E vai chamar a nossa responsabilidade para com o Senhor, nosso Deus. Então, quem são esses dois reis que nós vamos estar fazendo esse paralelo? Rei Oséias, reinando em Israel, capital de Samaria, ou Samária. E o rei Ezequias, reinando em Judá. O rei Ezequias em Judá e Oséias em Israel. Primeiro começa Oséias, passam uns anos, Ezequias senta no trono em Judá. Então vamos ver esse paralelo, como que Oséias começou o seu reinado. Olha só. 2 Reis 17. Para entendermos essas passagens que eu vou citar, que eu vou discorrer, 2 Reis 17, nós vamos ver em 2 Crônicas e também no livro do profeta Isaías. Senão você vai achar que eu estou blefando, que eu estou falando que não está escrito na Bíblia. Mas são esses textos que falam dessa guerra, desses episódios. Então vamos ver o que Oséias fez. Quem foi Oséias? 2 Reis 17. Olha só o que Oséias fez. Na época do rei Oséias, os israelitas praticaram o mal secretamente contra o Senhor, seu Deus. Aí já abre um leque aí, porque tem muita gente achando que está em secreto, dizendo que é servo de Deus, mas fumando a sua maconha, bebendo cachaça, cometendo pecado de lascívia, no caso os jovens desfrutando de uma moça, sexo oral e outros tipos de práticas sem o compromisso, sem estar casado. Homens desfrutando de outras mulheres de uma forma também virtual, secreto. Está lá no quarto, ninguém está vendo, secretamente. Moças exibindo seu corpo para a rapaziada, está só os dois. E vice-versa. E vice-versa. E secretamente, Oséias e o povo de Israel estão nessa situação. Os israelitas praticaram mal secretamente contra o Senhor, seu Deus. Pecaram secretamente. Ninguém sabe, ninguém está vendo. Aí tem dois vendo. Um é o Senhor, que a Bíblia diz que seus olhos estão sobre toda a terra. E o outro é o adversário, que a Bíblia diz que vive bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. E o corpo dele, a matéria dele, é espírito. Então não tem parede. Não tem. Então a parede está te cercando da outra pessoa, mas do bicho não. Ele está te vendo. Ele está nos vendo. Desde as torres das sentinelas, as cidades fortificadas, eles mesmos construíram altares idólatras em suas cidades. Altares para adorar ídolo. E essa é a situação no tempo de Oséias. Oséias está reinando. Ergueram colunas sagradas, fortes ídolos, queimaram incenso, fizeram como fizeram as nações a quem o Senhor havia expulsado de diante deles. Fizeram males, provocaram a ira do Senhor, prestaram culto a ídolos, embora o Senhor houvesse dito, não façam isso. Cultuaram os ídolos, e nesses cultos era orgia, prostituição, bebedeira, drogas. Então que as drogas não existiam? Sempre existiu.
Abandonaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus. Fizeram os ídolos de metal, bezerro, um porte sagrado, inclinaram-se diante do sol, da lua, das estrelas. Esse é o povo. E o rei Oséias prestaram culto a Baal, traíram o Senhor, queimaram seus filhos no fogo. Em culto a ídolos, passaram seus filhos a fogo. Filhos e filhas, em sacrifício, praticaram adivinhações, feitiçarias, e venderam-se para fazer o que o Senhor reprova, provocando-lhe a ira. Ao rei da Síria, descobre que Oséias estava de complô com o rei do Egito. Descobre que Oséias estava traindo, porque Oséias pagava tributos para o rei da Síria. O rei da Síria descobriu que Oséias era um traidor, pois havia mandado emissários a Só ao rei do Egito, e já não pagava mais tributo, como costumava fazer a cada ano. De ano em ano ele pagava tributos a seu Manezé, o rei da Síria, seu Manezé. Seu Maneser, um negócio assim, o rei da Síria. Aí acontece o que está em Deuteronômio 28. Mandou lançá-lo na prisão. O rei da Síria invadiu o país, marchou contra Samaria e a sitiou por 3 anos. Agora Israel está cercado durante 3 anos. Você lembra de outro episódio que Israel estava cercado e já estava beirando os 3 anos? E uma mulher estava dizendo, vamos comer teu filho hoje, amanhã a gente come o meu. Então o lugar estava cercado pelo rei da Síria. Ninguém entra, ninguém sai, ninguém faz negócio. O negócio ficou feio. Aí veio a escassez, a fome. E complicou. Complicou para o povo de Israel. Ao fim de 3 anos, os sírios tomaram a cidade. Tomaram Israel. Invadiram. Porque, biblicamente, é o prazo máximo que se aguentava um cerco. 3 anos. Ao fim de 3 anos, tomaram a cidade. Foi conquistada no 6º ano do reinado de Ezequias. Ezequias está reinando paralelo em Judá. O rei da Síria deportou, levou embora os israelitas para a Síria. Estabeleceu em Ala, em Gozã, do rio Tabor, e nas cidades dos Medos. Transportou-os para a Síria, trouxe outros povos e colocou nos seus lugares, nas suas cidades. Foi o que aconteceu com Oséias. Então, no 3º ano de Oséias, lá atrás, reinando paralelo, Ezequias começa a reinar. E agora Oséias foi levado para a Síria, o povo. O rei da Síria trouxe outros povos para habitar na cidade, as cidades de Israel. Tristeza, que fim. Porque abandonaram o Senhor, e Deuteronômio 28 está cumprindo. Deus não duela com seu caráter. O que está escrito vai se cumprir. É o juízo de Deus. Acabou assim. Nós findamos a história de Oséias, sendo deportado para outro país, porque não temeu a Deus. Agora vamos ver o oposto. O rei Ezequias começa a reinar aos 25 anos em Judá. E vamos ver o que Ezequias faz. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. Reinou 29 anos em Jerusalém, que era a capital de Judá. Fez o que o Senhor aprova, como tinha feito Davi. Removeu os altares. Oséias bota altares lá em Israel. E Ezequias está removendo altares em Judá. Quebrou as colunas sagradas. Aquela serpente de bronze que Moisés levantou lá, quem olhasse para ela ficaria curado. Deus mandou levantar, estava lá. E o povo idolatrando aquilo. E o rei Ezequias manda arrancar. Arranca. Não quero saber de idolatria no meu reino. Despeda a sua serpente que Moisés havia feito. Pois naquela época os israelitas queimavam incenso. Ela era chamada Neustã.
Ainda botaram o nome lá de um suposto Deus na imagem, na serpente de bronze. Então Ezequias quebra, arranca. E arrancaram isso fora. Ezequias confiava no Senhor Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois dele. Se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu os mandamentos do Senhor que tinha dado a Moisés. O Senhor estava com ele e era bem sucedido em tudo que fazia. Eu estou lendo em 2 Reis 18, de 2 a 7. Rebelou-se contra o rei da Síria e deixou de submeter-se. Aí o Oséias traiu o rei da Síria, se rebelou contra, foi levado para o cativeiro, porque ele confiou no bordão de cana quebrado do Egito, estava fazendo acordo com o Egito. Agora Ezequias se apegou a Deus Todo-Poderoso e deixou de pagar imposto para o inimigo. Tem muito crente aí pagando imposto para o inimigo. É maços de cigarro, é cachaça, é o vinho, é maconha. Estão pagando imposto. Não teme a Deus, não se apega com Deus. É a prostituição, crente se prostituindo. O inimigo vai te levar para o cativeiro. Você vai. E houve um episódio que o inimigo entrou em Jerusalém, entrou lá na capital, lá em Israel, e eles não acreditaram. E tem gente assim, achando que não vai sofrer o juízo de Deus. Aí o inimigo vem e leva para o cativeiro. Mas Ezequias vai deixar de pagar o imposto. Ele se apegou com o Senhor, ele está guardando os mandamentos, ele está temendo a Deus. Para que temeu o inimigo? Deixou de pagar imposto para o rei da Síria. Que agora então já é o tal do Senaqueribe. Senaqueribe. Ele impõe imposto. E o rei de Judá se apega com Deus e não vou mais pagar. Então o rei da Síria vem. Ezequias para de pagar imposto, ele vem com tudo para cima de Ezequias. Toma 46 cidades fortificadas. Parte com tudo. Aí Ezequias age como homem natural. E ele fala: pequei contra você. Me pede o que você quiser, que eu vou te dar, para você se retirar de mim. Para você liberar as minhas cidades. Então Ezequias, rei de Judá, enviou esta mensagem ao rei da Síria em Laquis. Cometi um erro. Para de atacar-me, e eu pagarei tudo o que exigirem. O rei da Síria cobrou de Ezequias, rei de Judá, 10,5 toneladas de prata e 1 tonelada e 50 quilos de ouro. Eita, é muita coisa, hein? Ele exagerou. Vamos ver se ele vai pagar mesmo. Cobrou. E Ezequias deu todo o ouro. Ezequias deu toda a prata que se encontrou no templo e na tesouraria do palácio real. Mandou a prata, mandou o ouro que ele tinha pedido. Toma. Ele não era apegado com as coisas materiais. A palavra diz que ele se apegou com o Senhor. Mas ele teve essa fraqueza. Arrancou o material, o forro, a cobertura de ouro da casa do Senhor, a prata, e mandou toneladas para o rei da Síria. Depois, olha só, aí, depois de tudo que Ezequias fez com tanta fidelidade, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá e sitiou a cidade fortificada para conquistá-la. Aí quando Ezequias viu que Senaqueribe ia guerrear contra ele, que não tinha jeito, mesmo ele pagando, não tinha jeito. O inimigo queria destruí-lo. Foi achado as crônicas de Senaqueribe, rei da Síria, e lá estava escrito assim: tomei 46 cidades fortificadas de Ezequias, rei de Judá, e o prendi como um pássaro numa gaiola. Aí Ezequias começa a tomar as providências. Versículo 2 Crônica 32, versículo 4. Assim, muito povo se ajuntou e tapou todas as fontes. Ezequias disse: por que o inimigo vindo sitiar, ajudar, ele vai achar água, tapar as fontes? Versículo 5, ele se animou e edificou todo o muro quebrado até as torres, levantou outro muro por fora e fortificou
o muro da cidade de Davi e fez armas e escudos em abundância, preparando-se para a guerra, para ser atacado. Ele sabia que seria atacado. E pôs, versículos 6 e 7, pôs capitães de guerra sobre o povo, e reuniu na praça da porta da cidade e falou-lhes aos corações. O rei Ezequias falou ao coração do povo. E o que ele falou? Esforçai-vos, tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis, por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que o que está com ele. Aleluia. E ele continua. Versículo 8. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus para nos ajudar, para guerrear por nós. E o povo descansou nas palavras de Ezequias. O povo descansou, confiou na palavra do rei, que temia o Senhor. Começa a guerra agora, de narrativas. Judá está cercado, 46 cidades tomadas. Começa a guerra de narrativas. E o rei da Síria queria saber quem era o Deus que ia livrar Israel das mãos dele. Então começa a guerra. Os capitães de Senaqueribe vão até os muros de Judá e entregam mensagens. E olha o conteúdo da mensagem. Qual dentre todos os deuses destas nações conseguiram livrar a sua terra do meu poder? A arrogância, a prepotência do rei da Síria. Qual? Realmente Deus entregou as nações na mão dele, inclusive Israel, e ele veio devastando, com ímpeto, com violência, porque é assim que eram os sírios, violentos, mutilavam os homens. Como então o Senhor poderia livrar Jerusalém das minhas mãos? Ele está perguntando. Os oficiais de Senaqueribe desafiaram ainda. Desafiaram ainda mais a Deus. Quem é o Deus de Ezequias? Eles perguntavam. Quem é o Deus de Ezequias para livrar vocês das minhas mãos? Senaqueribe também escreveu cartas insultando o Senhor, o Deus, e o desafiando. Assim como os deuses das outras terras não livraram o seu povo deles, das mãos deles também, o Deus de Ezequias não livraria o seu povo das minhas mãos, eles diziam. Mas aí Ezequias fez uma coisa interessante. Ele deu ordem àqueles capitães, aqueles homens que estavam ao muro da cidade, para pegar as cartas, receber os insultos, porque me parece que eles iam falando os insultos, dizendo que ia fazer o povo de Deus comer suas próprias fezes e urinas, e beber urina, e o escriba escrevendo, e depois entregava a carta para entregar para o rei Ezequias. E a ordem do rei Ezequias foi: silêncio, não responda nada a eles. Como diz em outro texto lá na Bíblia, estejais em silêncio e vede o livramento do Senhor. Silêncio. Insultos, afrontas, e a ordem era silêncio. Então a carta chega até as mãos de Ezequias, e ele pega aquela carta e estende perante o Senhor, segundo a palavra de Deus nos diz. Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu, então subiu ao templo e estendeu perante o Senhor. Ezequias orou: Senhor Deus de Israel, que reina em todo o seu trono, entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra, tu criaste os céus e a terra. Dá ouvidos ao Senhor e vê, e ouve as palavras de Senaqueribe, ouve as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. A pergunta era: quem é o Deus que vai livrá-los das minhas mãos? A Ezequias continua a oração, 2 Reis 19:19. Agora, Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos dele, que todos os reinos da terra sabem que só tu, Senhor, és Deus. Ou seja, mostra para ele, Senhor, quem é o Deus que vai me livrar, que vai nos livrar das mãos dele.
Segunda Reis 19, do 20 ao 28, Deus responde o rei soberbo. Então o profeta Isaías entra em cena, e aí vem a resposta para o rei soberbo. Vou destacar aqui só o versículo 28. Sim, contra mim você se enfureceu, e o seu atrevimento chegou aos meus ouvidos. Por isso porei um anzol no teu nariz, e o meu freio na sua boca, e o farei voltar pelo caminho por onde você veio. A resposta do Senhor para Senaqueribe, o rei da Síria. Então Israel, ou melhor, o povo de Judá, estão vivendo, nesse momento, uma noite escura, sombria. Uma noite de pavor, de medo, de terror. A cidade está cercada. Ninguém entra, ninguém sai. Lá fora, o inimigo está cogitando o mal que vai fazer às mulheres, o que vão saquear, o que vão tomar. Eles estão cogitando. E dentro dos muros há um pavor, um medo, uma expectativa ruim. Em outros, a confiança no Senhor, a oração, a aflição, a tribulação. Talvez você esteja vivendo essa noite que o inimigo cercou e não vê saída. Humanamente falando, não tem saída. O inimigo é forte aos olhos do homem, é invencível e não se vê saída. Então, uma noite que eles estão vivendo, uma noite terrível. Aí entra o salmista, que viveu noites terríveis também. Diz: o choro pode durar uma noite toda, mas a alegria virá ao amanhecer. Então, o tema da mensagem é: vai amanhecer. E essa pergunta, e agora Deus diz: vou colocar um anzol no nariz dele, vou fazer ele voltar. Como? Como? Não podemos limitar o poder do nosso Deus. Não podemos medir o poder do nosso Deus. Às vezes nós buscamos recurso para todo lado, esquecemos que temos um Deus todo-poderoso, capaz de todas as coisas, que nada é difícil para Ele, nada é impossível, tudo Ele pode. E a pergunta continua no ar: quem é o Deus? E Deus olha lá entre os seus anjos e dá ordem a um deles: vai lá e mostra para ele, aleluia, quem é o Deus de Ezequias. Aí diz o texto: naquela noite, o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no acampamento sírio, quando o povo se levantou na manhã seguinte. O lugar estava repleto de cadáveres. Um novo amanhecer. Amanheceu. Aleluia. A ameaça estava aniquilada. Aí se cumpriu isso aqui, ó. Profeta Amós, capítulo 2, capítulo 4, versículo 2. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo curas nas suas asas, e vós saireis e soltareis como bezerro da estribaria. Aquela cidade, Judá estava sitiada, agora os portões se abrem e o povo vai sair soltando como bezerro, gozando da liberdade, porque para os que temem o Senhor nascerá o sol da justiça. Vai amanhecer. Mas eu trouxe um paralelo entre dois reis. Esse daqui vai nascer o sol da justiça. E para aqueles lá que não temeram o Senhor, foram rebeldes, achavam que estavam em secreto, pecando secretamente, aí vai nascer o sol do juízo.
vai amanhecer lá na Síria, em outro país, longe da sua pátria, longe dos seus costumes, longe do seu povo. Vai se cumprir Deuteronômio 28. E que o nosso amanhecer possa ser esse de Ezequias e do povo de Judá. Amanhecer com o sol da justiça e não com o sol do juízo. Que Deus nos abençoe, um forte abraço e até a próxima mensagem, se Deus quiser. Você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Aquele abraço.